para sermos santos, veja só, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Depois no versículo 8 ele fala assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência. E no versículo 11 ele diz o seguinte, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E por fim, o 13 ele diz, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, Paulo fala uma série de coisas, mas no versículo 14, no versículo 13, ele fala que nós, quando ouvimos a palavra da verdade, do evangelho, nós mudamos e recebemos a partir de então, o Espírito Santo de Deus. Nós fomos selados. Então, quando Paulo escreveu aqui, ele escreveu para você, ele escreveu para mim, para nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós que temos o Espírito Santo em nós, e nós ouvimos uma palavra, se eu não me engano, aqui esse fim de semana, de alguém que disse assim, olha, Jesus, ele foi, e ele falou, eu vou, para que o Espírito Santo venha. Os discípulos naquele primeiro momento tiveram uma certa dificuldade de entender aquilo, não é? Tiveram dificuldade, como é que é esse negócio? O Espírito Santo, ele subiu, o Espírito Santo desceu, mas na verdade, Jesus estava com eles ali de corpo presente, ressuscitado, eles falavam com Jesus, Jesus falava com eles, mas o que Jesus queria dizer para eles é que ele precisava subir, porque o Espírito Santo ia descer, mas na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo é uma coisa só, e a partir de agora, a igreja teria o próprio Jesus no seu coração, nele. Nós temos hoje a grande satisfação de dizer, olha, o Senhor mora em mim, o Espírito Santo mora em mim, o Espírito Santo é o Pai, é o Filho, então glorifique a Deus, porque você tem o próprio Cristo morando em você. Mas muito bem, quando Paulo diz isto, não é? Paulo está querendo dizer que todos nós existimos para o propósito de Deus. Todos nós existimos para o propósito do Senhor. E não ao contrário. Embora Ele nos trate como filho, como amigo, Ele é a autoridade máxima. Ele é o nosso Senhor. Mas a partir do momento que nós o conhecemos, a partir do momento que nós tivemos a experiência de sermos selados pelo Espírito Santo, nós somos o que agora? Somos mordomos de Deus. Mordomo. O que o mordomo faz? O mordomo, ele cuida das coisas do seu Senhor. Ele é aquele que dentro da casa cuida de tudo. Cuida dos bens, cuida do dinheiro, cuida dos filhos, cuida de tudo. Ele é a pessoa que está dentro da casa do seu Senhor e cuidando. Ele é o mordomo. E a Bíblia diz que nós somos mordomos. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo fala o seguinte, portanto, que todos nós considerem como servos, mordomos de Cristo. Agora veja só o que Paulo fala. E encarregados dos mistérios de Deus. Ou seja, você como igreja, você é encarregado, você tem responsabilidade dos mistérios de Deus. Irmão, você entende isto? Isso aqui não é para qualquer um, é para você que foi comprado e lavado com o sangue de Jesus. Isto aqui é algo extraordinário para a igreja, quando ela tem entendimento. Espera um pouquinho, como é que é o negócio? É você mesmo, igreja. Você é responsável pelos mistérios de Deus, e o Senhor vai requerer, como diz o próprio Paulo no texto. Você é responsável, você é mordomo, não é? E ele diz que esses mordomos, ou seja, esses encarregados, sejam fiéis. Ou seja, você é mordomo, você cuida das coisas do Pai aqui, mas ele exige fidelidade. Agora uma coisa interessante, o mordomo é aquela pessoa, como eu disse, incumbida de cuidar dos bens do seu Senhor. Ele não é dono, nós não somos dono. Não, imagina.
Eu não sou dono da igreja, você não é dono da igreja, você não é dono de ministério, você não é dono de nada. Você é o quê? Você é mordomo. O Senhor confiou tudo a você, para você ter o cuidado, para que Ele possa desenvolver melhor o seu trabalho aqui na terra. Então você é o responsável por isso. Agora veja só, quando o mordomo se sente dono dos bens do seu Senhor, Jesus disse que ele está traindo o seu Senhor. Olha só, eu sou mordomo, eu cuido de tudo das coisas do Senhor, mas eu não sou dono não, dono é Ele. Você é mordomo. Quando o mordomo se sente dono, a casa caiu. Ele está traindo o seu Senhor. Quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e fidelidade dos bens do Senhor, ele se torna o quê? Infiel. Então, irmão, você precisa entender uma coisa: Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Qual é o propósito? Que nós sejamos mordomo, que nós cuidemos das suas coisas. Que pastor, que coisa que eu vou cuidar? Irmão, se você não entendeu até hoje que você cuida das coisas do Senhor de verdade, você precisa vir para a escola bíblica dominical e entrar na classe do Evangelho, para você entender que coisas que você cuida do Pai. Deus, Ele é dono de tudo. E Ele não passou escritura para ninguém. Hoje tem muita gente que é dono de igreja. Hoje tem muita gente que ele se acha dono de igreja. Irmão, o dono da igreja se chama Jesus. O dono da igreja é aquele que morreu na cruz pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. O dono da igreja é aquele que te garante salvação. O dono da igreja é aquele que foi preparar lugar para a igreja do Senhor. Ele é o dono da igreja. Paulo está tentando mostrar aqui que nós somos propriedade exclusiva de Deus, não é? Nós não nos pertencemos, não, nós somos do Senhor. É por isso que quando nós vamos dizimar, nós vamos ofertar, primeira coisa que você tem que pensar: irmão, o dinheiro não é teu, não, os bens não são teus, o Senhor que te deu. Se você não tiver esse entendimento, você está ruim. Você só está aqui administrando aquilo que Deus te deu. Então administre bem. Veja só, aquele texto tão conhecido de Pedro: porém, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, olha só, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro está falando das minhas responsabilidades como mordomo. Por que eu sou raça eleita? Por que eu sou sacerdócio real? Por que eu sou nação santa? Por que eu sou propriedade exclusiva? Para proclamar, falar das virtudes daquele que me chamou. E o que eu preciso proclamar? Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo. Eu preciso dizer ao mundo que nós somos servos de Deus, e eu preciso convencer o meu parente, o meu amigo, o meu vizinho, e dizer para ele que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, e que Jesus vai levar um povo para o céu. Eu preciso proclamar isto. E a igreja está fazendo isso? Será que a igreja está fazendo isso? Será que você, no seu ramo de atividade, será que na faculdade, será que no colégio, será que na sua vizinhança as pessoas sabem que você é um servo de Deus? Que você é raça eleita, que você de verdade é sacerdócio real, que você de verdade é uma nação santa? Sabe? Se não sabe, alguma coisa está errada com você. Muito bem. Primeira coisa, por que eu posso dizer isto? Por quê? Em primeiro lugar, por direito de criação. Quem nos fez foi o Senhor. Isaías 42:5 diz: e o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Então, primeira coisa, nós somos propriedade exclusiva dele porque ele nos criou. Pastor, mas ele criou o ímpio? Também criou. Mas enquanto o ímpio não o reconhece como Senhor e Salvador, ele está fora. Mas você não, você está aqui, você o conhece. Então, em primeiro lugar, ele te criou. Em segundo lugar, você é propriedade de Deus por direito de preservação. Como é que é isso, preservação? Quem é que dá o ar que você respira?
Quem é que dá água que você bebe? Quem é que te dá o alimento de todo dia? Por isso que lá no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 24 e 25, o escritor diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que há nele é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida. Está vendo? Ele dá a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus dá a chuva, o sol para o ateu e para o crente. Ele dá saúde ao salvo e também ao incrédulo. Ou seja, nós somos propriedade dele, porque Ele dá a nós a condição de vivermos nesta terra. Terceiro lugar, você é propriedade de Deus por direito de redenção. Agora aqui eu estou falando com você. Agora aqui eu estou falando com os crentes na pessoa de Jesus. Para você que vivia no lamaçal do pecado, na prostituição, você que vivia na jogatina, você que vivia bebendo, e o Senhor te transformou, te mudou e te fez uma nova criatura. Ele te redimiu. Lá no livro de Apocalipse, João escreve: eis que cantava um cântico novo, tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Glorifica a Deus porque você faz parte disso. Glorifica a Deus, você que está na galeria, porque você faz parte disso. Irmãos, a dificuldade do momento que nós vivemos, nós temos esse entendimento. Nós estamos iniciando o ano, eu preciso ter um propósito, porque por conta disso tudo. O Senhor me chamou, o Senhor me comprou, eu sou propriedade dele. E nós muitas vezes não entendemos e nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos nisso. Nós tivemos uma reunião aqui hoje, e depois da reunião, cada um começou a contar umas bênçãos, né? E eu contei algumas coisas que Deus tem feito. Os irmãos ficaram assim: mas pastor, sério? Mas como é que é isso? Eu falei: não tem milagre. Quer dizer, não tem como é que fala? Não tem nada de especial, é milagre de Deus. Porque eu creio no que eu prego. Eu creio no que está escrito na palavra de Deus. Eu creio naquilo que Pedro falou com propriedade, que eu e você, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Irmão, entenda isto, receba isso e diga: Senhor, eu posso pedir, eu posso falar, eu posso te adorar, eu posso glorificar. Irmão, creia nisso e receba as bênçãos de Deus. Muito bem. O tema de hoje fala de propósito que agradam a Ele. Se eu sou dele, se eu sou propriedade exclusiva dele, se eu sou nação santa, Ele exige de mim algumas coisas que possam lhe agradar. Muito bem. Primeira coisa, qual o primeiro propósito que agrada a Deus? Uma vida consagrada. Uma vida consagrada, ou seja, uma vida santificada. É uma vida que faz com que eu, dia após dia, fique mais parecido com Jesus. E alguém acha isso um absurdo. O que é isso, pastor? Eu ser igual a Jesus? Nunca. Só se você for incrédulo. Porque lá em Filipenses 1,16 diz: tendo-vos por certo que quem começou a boa obra aperfeiçoará. Até quando? Até o dia de Cristo. Dia a dia você precisa melhorar. Dia a dia você precisa tirar algumas coisas da tua vida que vai impedir a bênção de Deus. Dia a dia você vai tirando algumas coisas que agradam o coração de Deus. Então, a consagração, não é? É isto, é nós sermos diferentes. O grande escritor Rick Warren, ele diz o seguinte: você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Então, espera um pouquinho, por habitação. Quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida e habita em mim, não tem dificuldade. Porque a Bíblia diz que o meu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, ele vai te alertar sempre. Você botou a mão no que é teu, o Espírito Santo falou: espera um pouquinho, por que você vai botar a mão? Não é teu.
Você vai olhar para aquilo que não deveria olhar, o Espírito Santo fala assim, tira o olho, você não pode estar olhando para isso. Se você não tem mais isso, me desculpe, você precisa aceitar Jesus novamente, começar do zero, para ter uma vida consagrada ao Senhor. Paulo disse, fui crucificado com Cristo, assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você vendo o que ele fala aqui em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, você fala assim, por exemplo, Paulo chegou no momento que, olha, irmão, você pode, eu posso, nós podemos. Pastor, sabe o que é? Eu sou cheio de caroço pelas costas, né? Minha sogra falava isso, quando ela falava assim, eu sou cheio de caroço, sou cheio de defeito. Minha sogra usava muita expressão, é uma expressão nordestina. Eu sou cheio de caroço pelas costas. Quem não é? Quem não é? Quem que é o santo aqui? Todo camarada que fala que é santo, eu fico meio preocupado, irmão. Agora, eu, como Paulo, preciso dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, a minha vida vai melhorando todo dia, toda hora, todo dia. Isso é Bíblia. Lembra de Pedro? Fala então pra caramba. O camarada era o seguinte, comigo é aqui, ó, é na peixeira, né? Mas daqui a pouco você vê Pedro lá com Jesus, e Jesus perguntando, Pedro, você me ama? Pedro ficou quieto, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E por fim Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, porque o Senhor Jesus conhece o teu, o meu e o coração de Pedro. Às vezes você está como Pedro, você é um vacilão, você é uma vacilona, e chega a hora que você fala assim, quer saber de uma coisa, eu estou fora, eu vou fazer igual Pedro, eu vou sair correndo, eu traí Jesus, eu neguei Jesus, e agora o negócio é o seguinte, ó, o negócio ficou ruim para mim, eu não quero mais saber, vou voltar a pegar minhas redes, vou voltar a pescar. Opa, não faça isso não. O Deus que você serve é um Deus de misericórdia, é um Deus que te ama, é um Deus que mandou para cá o que ele tinha de mais precioso, que foi seu filho. A Bíblia diz no livro de João que ele se desfez da sua glória, o verbo se tornou carne, habitou entre nós, os mesmos desejos que você tem, Jesus tinha, as mesmas dores que você tem, Jesus tinha. Jesus tinha sede, Jesus tinha fome, Jesus era como eu e você, ele venceu, e se ele venceu, você vai vencer também no nome de Jesus. Basta você dizer, Senhor, o Senhor mora em mim, eu quero ser como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se para a salvação o preço foi pago na cruz, para a santificação faz-se necessário, não é? Que eu me amolde, me esforce e falo, Senhor, eu vou conseguir porque o Senhor mora em mim, não é? Paulo escrevendo aqui aos Efésios, ele fala o seguinte, no texto que nós lemos, abandone a sua maneira antiga de viver e de agir. Faça isso. Nós estamos com aquele programa de leitura de Bíblia. Eu sei que tem muita gente aqui que se inscreveu e está lendo a Bíblia, mas alguns já desistiram. Às vezes eu dou uma olhadinha lá no nosso WhatsApp, saiu fulano. Eu fico olhando aquilo e falo, caramba, como é que uma pessoa sai de um grupo que está todo mundo lendo Bíblia, né? Irmão, abandona a sua maneira antiga de agir. Só tem um jeito de você se aproximar do Senhor, é a Bíblia. Não tem outro jeito. Não adianta uma profecia vir e botar uma na tua cabeça e falar um monte de coisa. Para com isto. Pastor, mas eu creio em profecia. Eu já disse 1 milhão de vezes por que eu estou aqui em São Carlos. Como é que Deus usou alguém para falar comigo? Mas eu nunca desgrudei da Bíblia, porque aqui é a boca de Deus falando. Se você saiu do grupo, volta para o grupo e abandone a sua maneira antiga de viver. Não há como viver segundo os propósitos de Deus, com estilo de vida do velho homem. Não. Jesus disse, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram.
Mude a sua forma de pensar. Alguém acha difícil isso? Como que é isso? Só tem um jeito. O Espírito Santo, ele muda a sua mente. Paulo, falando aos Romanos, ele diz que o nosso senso de valor e nossa justiça deve ser segundo os propósitos de Deus. Irmão, nós temos aqui na igreja uma biblioteca. E nós temos um cuidado muito grande com os livros que nós botamos lá. A maioria dos livros que lá estão são livros que foram, antes de ser colocados, lidos, relidos, e um grupo de pessoas diz: esse livro pode estar na nossa biblioteca. Hoje, as pessoas não querem mais ler nem Bíblia, nem bons livros. Porque existe hoje uma preguiça muito grande. Com a velocidade da internet, as pessoas não têm mais paciência para ler nada. Ler a Bíblia, quando chega ali na cronologia, só o sangue de Jesus, né? Fulano é irmão de fulano, casou com fulana, teve filho e tal. Eu vou ler isso nada, irmão. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Busque inspiração em bons livros. Você quer mudar a tua mente? Eu quero mudar a minha forma de pensar. Leia bons livros, leia a Bíblia Sagrada, você vai começar a mudar a tua mente, você vai parar de fofocar, você vai parar de cuidar da vida dos outros, você vai parar de ficar vendo Facebook e que só tem fofoca, só tem notícia para derrubar o crente, para derrubar a igreja. Para com isso, tenha uma mente renovada, busque a Deus, leia a Bíblia, leia bons livros. Deus vai mudar a sua mente de forma tremenda e você vai dizer: que loucura que eu fazia. Deus está preocupado com o seu caráter. Eu preciso ter o meu caráter transformado. Quando nós falamos de caráter, alguém uma vez falou para mim: não, pastor, caráter é o seguinte, o camarada nasceu dentro de uma casa que o pai não tinha caráter, ele também não vai ter caráter. Nasceu numa casa que a mãe não tinha caráter, ele também não vai ter. Isso é mentira do diabo. Isto é mentira do diabo. Porque quem muda o caráter do homem é o Espírito Santo de Deus. O baixinho lá que subiu na árvore tinha algum caráter? Tinha. Os publicanos, eles cobravam impostos. Irmão, pensa que o seu país foi dominado por Roma. Roma dominou. Aí Roma precisa que você pague imposto. É assim que Roma fazia. Mas agora vai bater na tua porta para você pagar imposto. Só que os romanos não tinham gente suficiente. E ele então recruta os próprios judeus para ir na casa do seu irmão, bater na porta e falar: eu quero imposto. Já pensou como esse cara, ele era odiado? Ele era odiado. João, como é que chama aquele grande historiador, Joséfo? Pega a história de Joséfo. Joséfo é considerado um traidor pelos judeus, não é isso, João? Considerado um traidor. Ele, Joséfo, foi o que mais, que muita coisa que nós temos, que nós conhecemos, foi Joséfo que escreveu. E Joséfo, ele reafirmou muita coisa que estava na Bíblia, mas os judeus o odeiam. Por quê? Porque quando Roma, no ano 70, destruiu o templo, eles recrutaram Joséfo para dar a eles algumas dicas. Entendeu? Joséfo era um homem inteligentíssimo, foi morar em Roma. É um homem até hoje odiado pelos judeus. Agora você imagina lá o baixinho que subiu na árvore. Imagine Zaqueu, quando os irmãos judeus viam ele. Ele era odiado. E daí? Ô Zaqueu, desça porque hoje eu vou dormir na tua casa. Você está louco? Se Jesus está ficando maluco, vai dormir na casa desse cara. Irmão, Jesus queria trabalhar o quê?
o caráter daquele homem. Jesus mudou o caráter daquele homem, ao ponto dele dizer: se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Isso é uma mudança de caráter. Talvez você está aqui hoje dizendo assim: pastor, eu sou mó pisão, pastor, olha, eu arrebentei com meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, com meu marido, com meus filhos. Pastor, eu não presto. E eu até acredito em você. Mas se hoje você tiver um propósito e dizer assim: eu quero ter um propósito que agrade o meu Deus, o Espírito Santo vai entrar em você hoje. O Espírito Santo vai mudar a tua vida hoje. Não importa o teu passado, Deus não está preocupado com o teu passado. Deus está preocupado que hoje você diz assim: eu quero ter o propósito que agrada o meu Deus. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua família, Deus vai mudar o teu ambiente de trabalho. As pessoas vão dizer: o que aconteceu com esse homem? Eu contei por esses dias aqui, eu não sei se foi terça, se foi domingo, do meu irmão que já dorme no Senhor. Quando ele era daqueles que na fábrica, ele fazia levante lá, parava a fábrica. Eu não preciso dizer de onde que ele era, né? Foi mandado embora, perdeu o emprego. E quem colocou ele lá foi eu. Os patrões fantásticos, fantásticos. Meu irmão entrou numa outra fábrica, entrou em outra, não parava em lugar nenhum. E ele tinha um bom salário porque ele era um ótimo profissional. Estava desviado dos caminhos do Senhor. Eu não vou dizer desviado, porque ele nunca nem tinha se batizado. Meu pai ensinou o evangelho para mim, para os meus irmãos, e ele saiu fora. Irmão, um dia Deus permitiu que eu falasse de Jesus para o meu irmão, e ele foi para a igreja. Aceitou Jesus, se batizou. Desempregado. Cheguei para os patrões e falei: Luiz, o negócio é o seguinte, eu quero meu irmão de volta na fábrica. Tá louco? Seu irmão, ele parou a fábrica, teu irmão não presta, teu irmão não tem caráter. Eu falei: agora tem. O quê? Tem como que ele tem? Eu falei: agora ele aceitou Jesus como Salvador, agora é crente. O Luiz falou assim: o quê? Seu irmão aceitou Jesus, seu irmão foi para a tua igreja? Eu falei: é da minha igreja, está servindo a Deus, ele, a mulher e os 2 filhos. Mudou. É outro homem. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu falei: vocês acreditam em mim? Eu estou com vocês há tanto tempo. Vocês têm que acreditar em mim. Nós vamos pensar. Passou 15 dias, um mês. Ô Luiz, e aí? Conversei com meu irmão. Eu trago ele com uma condição. Fala a condição. Está vendo aquela máquina que fica no fundo da fábrica? Sim, ele vai trabalhar lá. Sozinho. Se a gente vê ele em rodinha, manda embora. Eu falei: tá bom, pode ser. Quando ele começa, manda ele vir falar comigo. O cara chegou lá, o cara falou um monte para ele. Você está aqui porque teu irmão falou que você mudou o teu caráter. Ele falou: graças a Deus, agora eu sou crente na pessoa de Jesus. Irmão, meu irmão fala isso para os caras. Só para me encurtar a conversa. Com 2 meses que meu irmão estava lá, o Luiz me chamou e falou: Ismael, mas teu irmão é outro cara. Que fizeram com ele? Eu falei: não, é o Espírito Santo que fez nele. É o Espírito Santo, não é ninguém, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que fez isto na vida dele. Está aqui a minha esposa, que pode dizer para vocês quem era meu irmão. Meu irmão foi um ótimo diácono meu irmão foi um ótimo superintendente de escola dominical. Meu irmão era a bênção de Deus. Jesus o tomou, mas tomou empregado nessa empresa, e quando ele ficou doente, essa empresa fez tudo, e até hoje faz para a esposa dele. Como é que é isto? Caráter. Deus muda caráter pelo seu Espírito Santo. Se você está aqui nessa noite, eu não quero saber se você tem, se você não tem. Você conhece a tua vida, você sabe como você é na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente. Se você não tem, o Espírito de Deus nessa noite quer mudar a tua vida, te dar caráter para você agradar e ter os propósitos de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são os propósitos de Deus? Fora, nós temos uma vida consagrada. O propósito de Deus para a minha vida é que eu o
sirva. Eu disse aqui que nós somos mordomo, cuidamos das coisas dele. Ele não mandou anjo para cá, ele não mandou você, para você servir. No Salmo 100, no versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria. No Salmo 37 fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Veja só, antes de qualquer engenheiro, arquiteto projetar um prédio, primeiro eles perguntam: para qual é o propósito desse prédio? Ele vai ser usado para quê? Não é assim? Você vai fazer uma casa, o arquiteto ou quem vai desenhar vai perguntar uma série de coisas para você. Antes de Deus o criar, Ele decidiu o papel que você iria desempenhar aqui na terra. Você precisa crer nisto, tá? Ele te planejou exatamente como queria, para que você o servisse. Nós, para agradar a Deus, precisamos servir, tá? Ele nos moldou para esta tarefa, tá? Primeiro, formação espiritual. Deus te deu dons para que você fosse uma bênção no reino de Deus. Te deu dons. Ah, pastor, não tem nenhum dom, eu não sei. Quem falou para você que você não tem? Todos têm. A coisa é que às vezes a gente não quer usar o dom que Deus nos deu. Às vezes você acha que você não tem, mas você tem. E se você não descobriu ainda, ore a Deus. Deus te deu opção do coração. O que é opção do coração? Irmão, se você passa na rua e vê um mendigo, vê um miserável comendo lixo, se você não sentir paixão ou compaixão, alguma coisa está errada na tua vida. Você precisa se sensibilizar por aquilo. E uma opção que Deus nos deu no coração foi ter paixão por almas. Se você é muito duro o que eu vou dizer agora, se você não tem paixão por almas, olha, tem alguma coisa errada em você. Se você não sente amor por aqueles que você conhece, que está indo para o inferno, alguma coisa está errada no teu coração. Quando você serve a Deus, você tem essa opção do seu coração de sentir paixão, de você dizer: não, eu preciso falar, eu preciso, não, pelo amor de Deus, olha, meu parente está indo para o inferno de malicunha. Não, você precisa ter isso. Deus te deu recursos pessoais, são os seus talentos naturais, com os quais você nasceu, tá? Talvez você tenha muitas habilidades, mas você simplesmente não as usa. E no reino de Deus, toda habilidade é bem-vinda. Pastor, a única coisa que eu sei é fazer a comida de crente. Bênção. Não tem coisa melhor que comida da igreja. Não tem coisa melhor do que batata com carne cozida, não é? Arroz e feijão. É coisa boa. Isso é bom demais. Eu só sei fazer isso. Pastor, de verdade, ó, eu gosto de limpar a igreja. É uma bênção. Pastor, eu estou lá junto com o Éder no trabalho de evangelismo ao sábado. Glória a Deus. Pastor, de verdade, você tem habilidade de recursos pessoais que Deus te deu. Então essa coisa de falar, eu não sirvo para nada, é conversa do diabo. Eu não sirvo para nada. Quem disse isso para você? Ah, mas pastor, eu não tenho teologia. E quem falou que para servir precisa ter teologia? Ah, pastor, eu nada. Não
dê desculpa, diga: Senhor, eu estou aqui, me use, Deus vai te usar. Procure o seu dirigente, procure o seu líder, procure, diga: eu quero servir. Deus tem serviço para você, porque Ele te chamou para você servir. Esse é o propósito que agrada a Deus. Servir ao Senhor Jesus é estar disponível. E a pergunta é: o que te impede? Só você que sabe, irmão. Nós estamos com um projeto aqui na sede e que logo vamos estender para as congregações. Nós vamos iniciar agora os nossos pequenos grupos com muita gente. Eu já disse que a Assembleia de Deus, ela começou nas casas. E depois nós começamos a ficar muito chique demais. Porque não dá para fazer... O Lenilton é um dos responsáveis por esse projeto. Não dá, o João, Natanael, não dá para fazer culto na minha casa, né, porque o meu sofá está rasgado. Entendeu? Então eu tenho vergonha. A minha televisão é daquela antiga ainda. Então, os irmãos vão lá, né? Fica feio, né? Então eu não posso. É isso. Então a minha casa, quando eu pintar ela, aí eu... Você está entendendo? Irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos parar com isso. Porque a minha casa não tem isso, porque minha casa não tem aquilo. Irmão, Deus está lá preocupado com a tua casa. Deus está lá preocupado com o que você tem na sala. Deus está lá preocupado se você tem. Deus está preocupado é com o teu vizinho que está indo para o inferno. Deus está preocupado é com o teu parente que está indo de braço aberto para o inferno. Deus está preocupado em salvar as almas. E você que tem que ser usado para ganhá-los para Jesus. É você. Ele te comprou, Ele te chamou, Ele te libertou para isto, para você servir na obra dEle. Deixa eu fechar aqui a minha mensagem nessa noite. O grande propósito de Deus para mim e para você é a missão. Deus quer que você cumpra a sua missão. Ser cristão inclui em ser enviado ao mundo como representante do Senhor Jesus. Isso é ser cristão, isso é a missão. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Lê depois capítulo 17 de João, dá uma lidinha lá para você ver o que Jesus fala. Que missão é essa? É uma única missão, é apresentar Deus às pessoas. Este é o propósito que agrada a Deus. Somos mensageiros de Deus e nós temos por obrigação de espalhar as boas novas, né? O seu propósito para o mundo. Sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. O valor da sua missão. Agora presta atenção, o pagamento. Qual que é o meu pagamento? Tem pagamento? Tem. Tem pagamento. É mesmo, pastor? Tem, irmão. Quando você faz aqui a missão, tem um pagamento show. Tem? Tem. Qual é? A eternidade em Cristo Jesus. Esse é o pagamento. Quem faz a missão tem um pagamento. Qual que é o pagamento? Eternidade. Eternidade. Só eternidade, tá bom? Tá, não tá? Eu já falei aqui que eu gosto muito de ler biografia de grandes homens da história. E todos eles tinham uma única preocupação. Qual era? Morrer. Puxa, eu sou conhecido no mundo, eu fiz isso, eu descobri não sei o quê, eu sou um grande, mas eu vou morrer, como é que eu faço para não morrer? Por quê? Porque não tinha nenhuma certeza de salvação na pessoa de Jesus. Por que Paulo fala, eu morrer ganho, se eu morrer, se eu não morrer, para mim tanto faz, se eu morrer, eu sei onde eu estou. A convicção plena de que o propósito de Deus é que eu cumpra a sua missão aqui e eu vou ter um pagamento maravilhoso. Qual que é? Vida eterna na pessoa de Jesus o Cristo. Propósito, você está disponível? Você que sabe. Baixa a cabeça, vamos orar agora.